Ora, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Temos pena de não ter uma sala muito maior, com melhores condições para vos receber a todos. Mas é o que nós temos, é o que nós damos com muito boa vontade e esperamos que todos se sintam dentro do possível bem e que possam usufruir principalmente do ensinamento que vamos receber. Temos connosco hoje o nosso querido Divaldo Pereira Franco. De uma maneira geral, todos vós o conheceis. Logicamente que haverá sempre algumas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de o ouvir e por isso vamos fazer uma breve apresentação de Divaldo. Divaldo é um amigo de Portugal, é um amigo da Federação Espírita Portuguesa, é um amigo do mundo, que desde criança encontrou na relação entre o plano físico e o plano espiritual aquilo que viria a fazer da vida dele um missionário, trazendo o testemunho dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos da codificação do Espiritismo, da revelação do Consolador que Jesus nos prometeu. Divaldo Pereira Franco visita Portugal há 40 e alguns anos e vem-nos trazendo sempre o seu ensinamento, vem-nos trazendo o seu testemunho. Dizer-lhe da nossa satisfação de estar aqui connosco, basta que olhe para todos vós e que veja como aguardam a oportunidade de o ouvir. Divaldo é um médium que, através da psicografia, tem uma imensidão de livros publicados que nos trazem o seu contributo para o nosso esclarecimento, desde a área da psicologia, da área da obsessão, dos ensinamentos de Jesus, por exemplo, através da Amélia Rodrigues, e tantos outros espíritos que nos trazem as suas mensagens de consolação ou que nos vêm dizer exatamente como foi a experiência na sua passagem para o mundo espiritual. Aproveitemos o ensinamento que ele nos vai trazer. Tentemos apreender e disponibilizarmos para poder interiorizar esses ensinamentos de maneira que nos possa enriquecer, de maneira que possamos aprender, para que possamos vivenciar mais felicidade, para que possamos ser melhores, para que possamos ser pessoas de bem. E convido-vos agora a todos a dirigir o nosso pensamento a Jesus, o nosso amigo incondicional de todos os momentos, o médico das almas, pedindo-lhe que nos envolva a todos na sua paz, no seu amor, e que seja a sua energia a orientar-nos, a pacificar-nos, para que nós possamos absorver os ensinamentos. Pedimos, na noite de hoje, especialmente a proteção e auxílio para o nosso convidado. Recordamos com saudade o nosso querido Nilson de Sousa Pereira, que durante tantos anos acompanhou o Divaldo nas suas lides e que partiu para a pátria espiritual daqui a pouco há um ano. E que está na nossa memória, no nosso pensamento, nos nossos corações, pedindo a Jesus também que o ajude nesta passagem, no seu equilíbrio, para que nos vá continuando a dar os seus testemunhos de compreensão, de fraternidade, de amor que ele tinha por todos nós. Assim, Jesus amigo, pedimos ter permissão para que em teu nome e em nome do Pai demos início a estes momentos de palestra da noite e que eles nos enriqueçam agora e para o nosso futuro. Divaldo, tens a palavra.
Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, formulamos votos de muita paz para todos nós. Durante a Primeira Grande Guerra, 1914, 1918, os estrategistas militares estabeleceram que aquela seria a última guerra da humanidade. Tratava-se de um momento calamitoso da sociedade. E a Primeira Grande Guerra passou à história como sendo a mais perversa até aquele momento. Notamos que os estrategistas militares equivocaram-se, porque logo depois tivemos a Segunda Grande Guerra e as guerras localizadas, a Guerra da Coreia, do Vietnã e outras que se arrastam até este momento, com a terrível ameaça do Estado Islâmico, degolando as criaturas na máxima postura de intolerância religiosa, a ameaça também da Rússia em relação à Europa, neste momento de tantos combates e de dificuldades. O notável autor metodista Pierre Van Passen escreveu depois da Segunda Guerra Mundial uma obra que se tornou clássica. É intitulada Estes Dias Tumultuosos, em que o eminente pastor narra as experiências durante a guerra e principalmente o após-guerra, as feridas não cicatrizadas, as sequelas que se prolongam. Mas durante a Primeira Grande Guerra aconteceu, no bojo da calamidade generalizada, uma outra guerra não menos danosa, que, no entanto, passou quase despercebida pelos historiadores, sociólogos e psicólogos. Trata-se da guerra entre os turcos e os armenos. Durante os anos de 1915 a 1917, a Armênia, desde o período otomano, era um enclave e é em terras que os turcos atribuem propriedade. E a rivalidade racial, essa chaga da humanidade, que classifica os indivíduos pelas etnias, pelas percepções religiosas, pelas condutas desta ou daquela natureza, sempre tem trazido calamitosos efeitos na postura da humanidade. E em 1915, os turcos invadiram o país detestado. E para dar uma ideia da crueldade dessa luta inglória, durante os anos de 1915 a 17, foram assassinados 1.500.000 armenos, despreparados totalmente para o enfrentamento belicoso. Mas desejo referir-me a um episódio que teve lugar no meio de milhares de outros e que está narrado em uma obra fantástica, recentemente publicada nos Estados Unidos, e que tem por título O Perdão Radical. É obra de um pastor religioso protestante que se chama Brian Zant, fazendo uma análise das nossas misérias morais. Esse homem dedicado a Jesus, não importando a sua crença religiosa, faz uma proposta devastadora e, ao mesmo tempo, desafiadora à sociedade contemporânea.
para que haja saúde na sociedade, é indispensável o equilíbrio psicofísico-emocional de cada indivíduo. E nesse equilíbrio destacam-se dois fatores essenciais: o amor como primordial e o perdão como consequência do primeiro. E ele narra, entre as várias experiências que apresenta na sua obra, uma história que poderia ser de qualquer um de nós. Durante a invasão da Armênia, em uma aldeia perdida quase no coração da floresta, repentinamente uma família que estava reunida para a refeição sente que a porta de entrada foi derrubada e um grupo de indivíduos, comandado por aquele que seria o terrível algoz, adentra-se, e o que vai à frente, um homem baixo, atarracado, com o cap descendo de sobre a testa, saca do revólver e, sem a menor consideração, mata o chefe do clã, que está sentado à mesa, e de imediato atira na senhora, no lado oposto. As duas jovens, filhas do casal, ficam estarrecidas. Elas ouviram falar da guerra, mas parecia muito longe, que não chegaria à sua aldeia. E ali estava o espectro funesto da guerra, na intimidade do seu lar. Aquele homem baixo, atarracado e cruel, toma da menina de 12 anos e atira à soldadesca em frene. Ali mesmo, a jovem é estuprada e a carnificina torna-se tão dantesca que naquele mesmo dia ficam os despojos dela cruelmente assassinada por aqueles homens fera que estavam destruindo a paz em toda parte. E a outra, uma jovem de 15 anos, foi arrebatada e levada para o bordel do comandante da equipe. Tratava-se de uma casa na periferia da cidade maior, onde estavam outras jovens armenas para o detestável comércio do sexo desvairado. Psicopata sexual, aquele homem destruiria a alma depois de despedaçar-lhe o corpo. E um ano depois, quando eram apenas ossos e pele, as suas forças desaparecidas, o seu corpo e a sua vida, ela conseguiu evadir-se, fugiu e desapareceu. Em 1917, foi firmada a paz, porém jamais reabilitadas aquelas vidas que até hoje permanecem praticamente ignoradas na história do pensamento. Por volta de 1926, 27, destacou-se da Turquia, em Istambul, a sua capital, uma jovem enfermeira como modelo na ciência e na arte de ajudar as especialidades médicas a restituírem a saúde das pessoas infelizes. Ela se caracterizava pelo espírito de abnegação, de carinho, de devotamento. E, naturalmente, o seu nome se tornou bastante conhecido na grande capital de Istambul. Em determinado período, numa clínica de emergência pertencente ao governo, apresentou-se um paciente portador de uma dermatose não específica, que estava apodrecendo em vida. Em quase ebetação, ele foi trazido à emergência. E porque transandava odores pútridos da matéria em decomposição, foi colocado numa ala de isolamento, pelo receio de ser um diagnóstico cruel
de uma doença infecto-contagiosa. E ao segundo dia, os médicos que o atenderam e a equipe de enfermagem disseram ao diretor do hospital que se recusavam a ter que o atender, porque o odor das carnes putrefactas era tão terrível que eles não tinham condições de socorrer aquele indivíduo. Ademais, ele entrar em coma e a probabilidade de vida seria de, no máximo, 48 horas. Deveria ser deixado na miséria, ao abandono, porque não teria como se recuperar. Então, o diretor da clínica lembrou-se da enfermeira generosa. Chamou-a e perguntou-lhe se ela teria o espírito de abnegação para atender aquele homem e não o deixar morrer a sós. Era necessária a doação de uma filha, de alguém que se internasse e que tivesse resistências físicas, emocionais e morais para atender aquele corpo em putrefação. O máximo que se poderia fazer era colocar e retirar a gasa e a carne putrefata, arrancando-a até chegar à parte viva que produzisse hemorragia. E a jovem, que era realmente abnegada, aceitou com um grande alento a possibilidade de socorrer aquele homem e de ajudá-lo a ter uma morte menos miserável. Ela se internou com ele e ele, para as perspectivas, superou-as, não morreu na primeira semana. Nem transcorrido o primeiro mês, e 6 meses depois, ele recebeu alta. Estava recuperado. Ela havia realizado um trabalho cirúrgico de arrancar aqueles pedaços em decomposição. Havia cicatrizes hediondas, mas ele estava com vida. Nesse momento, o homem vai agradecer ao diretor, elucidando que faria uma recomendação junto ao governo do país pela excelência daquela clínica pública que tão bem atendia aos seus pacientes e lhe restituiu a vida. O diretor, no entanto, agradeceu e disse-lhe que a clínica não fizera nada por ele. Quem o realizara fora aquela jovem. Ali estava ela, exausta, com olheiras profundas, macerada, das noites indormidas e da assistência àquele corpo semicadaverizado que recuperou a vida. Então ele foi agradecer-lhe, estendeu-lhe a mão e falou-lhe: desejo dizer à senhorita que farei uma recomendação especial às autoridades sanitaristas do país a respeito da sua dedicação. Somente lamento o seu silêncio. Durante o tempo em que estivemos juntos, quase nunca ouvi falar. Era o anjo da noite, o anjo do dia, a presença garantida dos cuidados. Merece recordarmos que não havia antibióticos, nem mesmo a gaze especializada. Eram tiras de tecido que envolviam o paciente para absorver o pulso, eram lavadas, postas secar, passadas a ferro, sem outra melhor asepsia, e ele estava saudável. Ela, então, levantou a cabeça e disse-lhe que não tinha o porquê ele se preocupar em agradecer. Para isso, o Estado lhe pagava um salário, mas ela trabalharia mesmo sem salário, se tivesse o sustento para a vida, porque havia nascido para servir e dedicar-se profundamente aos infelizes, aos doentes considerados incuráveis. Nesse instante, o cavalheiro recém-curado olhou-a e perguntou-lhe algo curioso, interessante. O encantamento da sua voz, a maneira como fala o turco é muito especial. Esse acento parece-me que não provém de alguém nascida na Turquia. E ela disse, de fato, eu não sou turca, eu sou armena. Oh, da velha Armênia, disse ele.
Na guerra, há quase ou mais de 10 anos, eu estive também na Armênia. Eu combati os inimigos da Turquia. Ali estive por várias cidades e aldeias. E ela respondeu, eu me recordo, Excelência. Eu me recordo de uma manhã de primavera em que Sua Excelência e a sua tropa arrancaram a porta do meu lar, adentraram-se e selvagemente Sua Excelência sacou do revólver e matou meu pai, sem lhe dar o direito de saber, pelo menos, porque ia ser assassinado. Ato contínuo, matou minha mãe. E tomando da minha pobre irmã, uma menina de 12 anos, Sua Excelência tirou-a à soldadesca, idiota e selvagem. Soldadesca que a despedaçou. E eu a vi morrer aos gritos nas garras desses animais bípedes. E a mim, Sua Excelência levou para o seu bordel. Ali estive, suportei as mais miseráveis humilhações. Fui submetida aos estágios mais vis de um sexo corrompido. Queimada a ponta de cigarro pela impiedade de Sua Excelência. Eu recordo-me. Então o homem pôs-se a tremer, levantou a cabeça e ela pareceu rever o quepe que lhe descia até a testa. E então ele perguntou, quando eu cheguei aqui, você me reconheceu? Ó, Excelência, é claro que eu reconheci. A vítima sempre reconhece o algoz, embora os algozes nem sempre reconheçam as vítimas. E por que você não me matou? Por algumas razões. Primeiro, porque eu me tornei cristã. Eu não sou mais muçulmana. Eu aprendi com o homem da cruz a perdoar. Quando ele estava de braços abertos na madeira infame, ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que o crucificavam, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E, ademais, porque eu constatei que se matasse Sua Excelência, eu desceria do meu lugar para o seu e me nivelaria, tornar-me-ia absolutamente igual. E isso eu não posso permitir-me, porque eu sou uma criatura que ama. E detestando a violência, sendo vítima do crime, não poderia tornar-me igualmente uma criminosa. Então, por isso, eu não o matei. Era tão fácil matá-lo. Mas o que me preencheria? O que é que me traria de volta meus pais, minha irmã? De jeito nenhum. Então, eu perdoei e impus-me o dever de repetir o sermão da montanha, naquele texto em que Jesus, com sua autoridade, diz: eis que vos foi ensinado pela tradição, amareis aos que vos amam e odiareis aos que vos perseguem. Eu, porém, vos digo, amareis aos que vos amam e também aos vossos inimigos, por eles fazendo tudo o que vos esteja ao alcance. Porque amar a quem se ama é retribuição, mas amar aquele que nos magoou profundamente, que matou a alegria da nossa vida, que destruiu a nossa esperança, esse é verdadeiramente o amor, ainda mais, se for possível fazer-lhe todo o bem em resposta a todo o mal que ele fez. Então eu o perdoei, Excelência. E porque ele estivesse com a mão estendida, ela sorriu com lágrimas nos olhos. Permita-me agora chamá-lo de irmão. Apertou-lhe a mão e disse, não tenho o que agradecer. O Dr. Zant, ao terminar essa narrativa real, faz uma pergunta inquietadora.
que eu me permito, como fiz aqui no ano passado em relação a uma outra história, transferir ao auditório. E cada qual responderá a si próprio. Você perdoaria? Você agiria conforme agiu a jovem armena? A verdadeira saúde não é a ausência de doença. A Organização Mundial de Saúde estabelece que saúde é um estado especial, é o resultado de um equilíbrio fisiológico, de uma harmonia psicológica, de equilíbrio psíquico, mas também de um estado gentil, espiritual. São 4 fatores: o corpo, a mente, a emoção e o ser que somos. E foi além a Organização Mundial de Saúde, ao penetrar na intimidade da criatura humana, que estaria sempre buscando a saúde e a paz, ao dizer que em realidade não existem doenças, existem doentes, pessoas predispostas à doença, nas quais, por um princípio de afinidade, que diríamos fluídico, instalam-se as enfermidades. Tese, aliás, da doutrina espírita, quando o egrégio codificador Allan Kardec se refere aos espíritos doentes que somos, no corpo frágil que estamos, porque em realidade não somos o corpo no qual nos movimentamos. Estamos transitoriamente no escafandro de células para desempenhar uma tarefa que é a da autoiluminação. A Organização Mundial de Saúde também estabelece que na metade segunda do século XX e na alvorada deste milênio, a psicologia foi chamada para reflexionar a respeito de determinados fatores que têm levado a sociedade a um estado de instabilidade. As pessoas estáveis constituem um número muito menor no grupo social do que aqueles que hoje são portadores de transtornos. A depressão, por exemplo. Existem diagnosticadas na Terra 380 milhões de criaturas em estado de profunda depressão. Se considerarmos que ainda não estão diagnosticados outros indivíduos portadores desse transtorno que afeta a nossa sociedade, a incidência vai a 700 milhões. E se considerar os chamados eventos de vida, os fatores externos que levam a transtornos de conduta, especialmente ao distúrbio do pânico, à depressão bipolar da afetividade e a outras doenças degenerativas como Alzheimer e outras, nós ficaremos alarmados com a incidência da nossa disposição para as enfermidades, à luz do espiritismo, como mecanismos de depuração, e à luz da medicina clássica, como fenômenos biológicos e psicológicos de nós próprios. Então se nos torna indispensável examinar quais esses fatores. E a Organização Mundial, citada pela notável doutora Elizabeth Lucas, a emérita discípula de Viktor Frankl, esse extraordinário psiquiatra austríaco que sobreviveu ao Holocausto e criou a doutrina da logoterapia, o que equivale a dizer a doutrina do sentido. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o objetivo existencial? Qual é a razão pela qual você está na Terra? Já dizia Carl Gustav Jung, por volta de 1950, 60, que nós ignoramos as razões pelas quais estamos vivendo. E uma vida sem sentido psicológico, uma vida sem significado emocional, um objetivo é uma vida vazia.
Então a doutora Elizabeth Lucas coloca que a Organização Mundial diz que nós ficamos estáveis, mais do que aqueles que são estáveis, por 3 fatores, que a psicologia denomina eventos de vida. O primeiro fator foi a dissolução da família. A partir dos anos 60, a tradição familiar sofreu um grande impacto. É verdade que o matriarcado nos valores anteriores, não eram as melhores soluções para uma família equilibrada. A figura do pai era quase detestada, da mãe submissa era humilhante. Mas a revolução destruiu praticamente a família. E a partir de então, daqueles anos 60, do ripieísmo e das doutrinas que vieram depois, buscando tornar o sexo o mais liberal possível, conceder a libertação à mulher, muito justo, aliás, e outros valores, abriram a porta para a morte das tradições. Em nossa condição de animais herdeiros dos arquétipos, das lembranças do passado, criaturas que vivemos do mito, ele está dentro de nós de uma maneira tão profunda que faz parte do nosso existir. Eu me recordo, por exemplo, que nos anos 70, a psicologia propunha a morte dos mitos. E na educação convencional, particularmente doméstica e fundamental, os psicopedagogos tentaram eliminar as histórias da carochinha, as velhas histórias que faziam parte do pensamento mitológico da criatura. Mas como não se pode destruir o mito do inconsciente profundo da criatura, advieram danos terríveis, porque os mitos foram substituídos pelas personagens devastadoras. Aqueles mitos que faziam parte da nossa cultura, as histórias famosas de Grimm e de outros, foram substituídos automaticamente na cinematografia pelo célebre He-Man, as Tartarugas Ninjas, e posteriormente o Homem-América, Superman e tantos outros. E na atualidade, através dos esportes, nós fomos criar mitos, indivíduos que passaram a ser transcendentais pela necessidade imensa que nós temos, psicologicamente, de cultivar o sobrenatural, o fantástico, o extraordinário. Então, repetindo, a degradação da família, a destruição dos mitos e, posteriormente, a soledade, a solidão, constituíram fatores de desequilíbrio emocional das criaturas humanas, porque, de alguma forma, perdemos as nossas raízes, perdemos o contato com a nossa realidade. E somados esses fatores exógenos, aqueles de natureza interna, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas, é claro que esses fatores externos e internos deram uma grande carga emocional para o distúrbio da nossa cultura. E nestes dias, a psicologia faz uma revisão histórico-filosófica e chega à conclusão de terríveis adversários da nossa paz e da nossa saúde. E sintetizam em 3 fatores. O medo é o fator primordial. Medo esse que é uma herança antropológica da nossa evolução, que foi a primeira emoção que nós vivenciamos, ainda no período da caverna, quando, saindo do instinto de conservação da vida para o raciocínio, de repente, passamos a ter medo. Medo esse que se vai transformar no pavor da atualidade. Quase todos nós, salvadas raríssimas exceções, temos medo de um assalto, de um estupro,
medo de uma traição, medo da morte, medo da doença, medo da perda de uma importância, medo da perda de um objeto de valor. É uma herança atávica, multimilenária, e que agora se apresenta numa sociedade violenta, na qual, quando saímos pela manhã de casa, não temos segurança se voltaremos ao entardecer. E muitas vezes no trânsito, a mesma violência. No Brasil, que tecnicamente está em paz política, em cada ano são assassinadas cerca de 50 mil pessoas. Nos 10 últimos anos, a cifra estarrecedora de 500 mil. E se colocarmos uma média de 45 mil mortes por acidentes automobilísticos, chegaremos a quase 1 milhão de pessoas em 10 anos. Quando consideramos a Colômbia, que está em guerra há 46 anos contra as Farc, não atinge uma incidência de crime tão alarmante quanto este em um país tecnicamente em paz política. Por quê? Por causa da violência instalada em nós. Jesus nos falou que nos amássemos e a sociedade propõe que nos armemos. E de quando em quando aparecem ilusórias campanhas de desarmamento, mas esquecendo-se do desarmamento interior, porque mesmo que se acabe com todos os estoques de guerra, o que é impossível hoje, mas numa suposição quase fantástica, e não desarmarmos-nos, recomeçaremos tudo. O soco, o tacape, a pedra, a arma branca, o revólver, as armas inteligentes. Porque o problema não é da arma, é do indivíduo. Ó. É do indivíduo violento no lar, agressivo. É do indivíduo que se desrespeita e desrespeita os outros. Que acredita que o mundo deve girar em torno do seu ego. Os egocentristas. Daí a necessidade imensa de trabalharmos pela paz, a fim de que o medo ceda lugar à expectativa de harmonia. Um notável teólogo e filósofo americano, também psicólogo, o Dr. Rollo May, chega a dizer que nós temos medo de amar, mas não temos medo de odiar, o que causava a Nelson Mandela um grande impacto, levando a proferir no seu discurso à presidência do país, a África do Sul. Ninguém nasce odiando. O sentimento pode estar dentro em germe, mas são os fatores psicossociais domésticos da coletividade que levam a desenvolver o ódio, o ressentimento, a violência, mas também o amor, que está íncito na criatura. A criatura é neutra, ela não nasce amando. Ela nasce com o psiquismo divino, que os fatores externos vão desenvolver no lar, na intimidade primeiro da família, depois no grupo social, no educandário. Vemos aí o bullying, ceifando milhares de vidas que se deixam arrastar pelos conflitos na escola, pelas perturbações de toda ordem. Então o medo é um fator que leva o indivíduo a transtorno de comportamento. Ele introjeta esse medo e então se forra de violência para dissimular o medo que tem. Daí a psicologia afirmar-nos que todo indivíduo agressor é um covarde. Ele tem medo de ser agredido, agride primeiro. É uma estratégia militar. Hitler utilizava com o nome de Blitzkrieg, o avanço inesperado, porque consegue o terreno. Só que Hitler não imaginou que a vitória de uma batalha não dá a guerra. O que dá a guerra, o resultado, é a batalha final. Havendo conseguido ganhar quase todas as batalhas, o Terceiro Reich perdeu a batalha da Normandia e, portanto, perdeu a batalha da guerra. Daí nós temos este fator que é resultado de uma cultura desajustada, o medo. Então, o medo nos está destruindo. E nós começamos a ter medo de confiar. Quando eu li a obra do Dr. Rollo May, eu fiquei na dúvida.
medo de amar, de maneira nenhuma. Porque, guardadas as proporções, somos animais gregários, levados pelo instinto do amparo, do apoio, da necessidade recíproca. E porque aprendi de cedo a amar conforme o Evangelho, eu comecei a fazer uma enquete. E, para minha surpresa, ele tem razão. A maioria dos amigos a quem eu consultei dizia-me, bom, não é exatamente o medo, mas eu tenho escrúpulo, disfarce para o medo. Escrúpulo de amar, porque tenho receio que a pessoa não me seja fiel. Hoje todos nós somos descartáveis. Por que eu vou amar alguém, isto é, entregar-me a alguém, para a pessoa trair-me, envergonhar-me, levar-me a um transtorno? Então eu estou sempre amando com o pé atrás. O que é que vai dizer? Amando com desconfiança. E eu fiquei surpreso de ver que é assim. As pessoas amamos-nos mais ou menos dentro de uma teia de interesses. Enquanto os interesses vigem, há uma falsa apresentação de amor, até a hora da negativa. Nós atendemos 999 pedidos, mas na hora que dissermos não por qualquer coisa, nada daquilo valeu. A pessoa já ostenta, você não é mais o mesmo. Por que tem que ser o mesmo eternamente? Por que o outro tem que ser o explorador permanente? E aquele que é sua vítima não tem o direito de negar. O amor é saudável quando ele aguenta uma negativa. Daí a psicologia diz que na educação da criança, toda vez que nós damos uma negativa, devemos dar 3 afirmativas, para diminuir o choque da negativa. Então, na Mansão do Caminho, quando nós educamos centenas, milhares de crianças, lançamos essa campanha. Ao invés de dizer, não toque aí para não tomar um choque. Se você tocar, vai tomar um choque. Não coma demais. Se você comer demais, vai sentir-se mal. Não coma com as mãos sujas. Passe a alimentar-se com as mãos limpas. E então criamos a filosofia para evitar a negativa. E os meus filhos, muito astutos, como toda criança, perguntaram-me um dia, tio, o senhor tem um dia na semana para isso? Porque é recomendável, um dia na semana nós dizermos sim a tudo que seja factível. Eu disse, tenho, é claro. Qual é o dia, tio? Não digo. Como é natural. Então, o medo é um fator que nos leva à instabilidade. O outro fator é a ansiedade. Nós somos uma sociedade ansiosa. Eu tenho certeza que um bom número aqui está ansioso para que eu acabe logo. Não vou acabar logo. Vou acabar 00:30, que é hora de fantasmas. Mas nós temos essa ansiedade por coisa nenhuma. Somos uma cultura ansiosa. Que o WhatsApp nos diga. Estamos com o iPhone na mão, mandando mensagem para o mundo inteiro, recolhendo mensagem, querendo estar em toda parte, simultaneamente. Eu tenho visto nas palestras, às vezes eu cito um autor, como é do meu hábito, e vejo a pessoa tirar discretamente o telefone, e como eu estou sempre olhando, e aí coloca lá o nome na Wikipédia ou qualquer coisa, e quando constata que existe mesmo, olha para mim e ri. Eu também rio, porque eu digo somente quando tenho certeza. Eu só erro quando tenho certeza do meu erro. Então é uma ansiedade. Nós estamos ansiosos, vamos ao teatro. E a peça já fica monótona. Não fica monótona, porque queremos chegar em casa para comer o sanduíche mofado de ontem e ligar a televisão e não assistir a programa nenhum. Ficava rindo a televisão para cima e para baixo, mas não tem um programa. Eu tenho amigos que têm vários programas, esses canais pagos. E dizem, Valdo, na minha televisão eu tenho 150 canais. Eu varro e não acho nada. Porque você não está procurando nada. Porque não é passar de canal, é buscar programa. Procurar o conteúdo, não é a estação. É o conteúdo, por isso existem hoje as divulgações dos programas nos respectivos horários. Daí a nossa ansiedade. Ela é mórbida e está nos levando a essa estabilidade emocional. E o terceiro fator é a solidão, ou soledade, como queiramos. Porque somos uma sociedade de solitários. Solitário a um, aquele que não se casou, aquele que tem a síndrome do ninho vazio, que morreram os familiares, etc. Mas tem aquele que
casa-se, nem por amor. É um solitário que vai se unir a outro solitário para que o outro resolva o problema da sua solidão. E ficam dois solitários embaixo do mesmo teto, sempre de costas um para o outro. Porque quando se viram é para discutir. Perdemos a arte de conversar e passamos a arte de discutir. Perdemos a naturalidade de uma conversa saudável, até mesmo de uma boa discussão. Porém, dentro de certos padrões de respeito à opinião do outro. Normalmente a mulher que dizem que é mais frágil, e por isso há mais viúvas do que viúvos. Porque qual é o homem que aguenta com essas mulheres frágeis? Desencarna. E elas ficam para um recasamento e uma reviuvez. Então, quando qualquer coisa não se atende, você já não é o mesmo de quando eu conheci há 30 anos. Mas há 30 anos nós tínhamos uma psicologia. E a psicologia do meio, a psicologia da passagem, dos 40, dos 50, dando a pausa no homem, da menopausa na mulher, é muito diferente. As nossas metas são outras, totalmente diversas. Casamos-nos aos 20 anos, cheios de sonhos e ilusões. No fim de 3 meses já amadurecemos um pouco. O encanto já passou. E então, se eu tiver boa estrutura, naturalmente vai para um sexo livre, liberal, comum. E em breve, aquilo que seria uma família se desajusta. É muito comum usarmos a persona, a máscara para conquistar. Na hora da conquista somos tão gentis, até a voz. A voz adquire aquele som romântico. E a pessoa apaixona-se pela máscara. Depois de 1 mês, 2, 3, quando chega tanto, diz assim, meu Deus, que decepção. Não era quem eu pensava, mas é que você pensou errado. Ninguém é o que o outro pensa. Cada um é o que é. Agora a gente disfarça um pouco. Porque quem quiser conhecer o outro, diz o ditado brasileiro da Bahia, coma com ele 1 quilo de sal. Depois que comer 1 quilo de sal, aí a máscara já caiu. Ninguém aguenta fingir por 6 meses. Chega um momento que a gente diz assim, mas já estou casado, já não tenho mais o que conquistar. E então nós nos desvelamos. E o outro tem um choque. Daí nós ficamos solitários. E um sexólogo brasileiro, muito observador, disse que até na comunhão sexual, os indivíduos buscam-se com encantamento, com ansiedade. E logo após dão-se as costas. Como que diz, já acabei com o dever, deixa para lá. Fica de costas. Quando poderiam prolongar com o sentimento da gratidão. Naquele instante que todos os músculos relaxam. E as emoções entram agora em uma outra panorâmica. É a hora da gratidão. Não é a hora do cigarro nem do uísque. É comum na psicologia freudiana dizer-se antes o uísque, para ter coragem. Depois um cigarro, para relaxar. Então deve ser uma coisa horrorosa. Porque necessita de substâncias químicas. Quando nós temos o encantamento, a conversação, a carícia, que são os elementos básicos para despertar os estímulos orgânicos, a libido. E depois, o sentimento de gratidão, de ternura. Dizer ao parceiro masculino ou feminino, quanto eu amo você. Como você é importante na minha vida. E então é esse enternecimento que nos faz completarmos-nos. Porque a alma gêmea só na teoria. A alma pode ser gêmea, mas o corpo não é gêmeo de jeito nenhum. E normalmente os impulsos orgânicos desencantam os princípios genealógicos da alma. É necessário, portanto, que busquemos a harmonia do amor. E nesse sentido, Jesus Cristo é o protótipo do amor. É a primeira personagem histórica a falar a respeito do amor como dantes jamais alguém houvera feito. Se recordarmos, por exemplo, de Krishna, ele nos fala da reencarnação. Lao Tse, Confúcio, falar-nos-ão da sociedade. O Buda nos falará da compaixão. Moisés apresentará a lei, na qual está o amor em 2 colocações. No primeiro mandamento, e amar pai e mãe. Jesus vem como psicoterapeuta da humanidade, propõe o amor como terapia, como afirma a psicanalista a doutora Hannah Wolff,
Porque todo qualquer psicoterapeuta, psicanalista ou psicólogo necessita de algumas bases para poder entrar no inconsciente do paciente. Necessita de informações para os paralelismos, necessita dos sonhos para a simbologia. Jesus olhava o indivíduo e penetrava-lhe a alma. E ao penetrar a alma, ele desvelava os conflitos que lá estavam e arrancava-os com a ternura, com o seu magnetismo, com esse poder incomparável da paz que ele irradiava. Era essa paz o fator primordial para o bem-estar dos pacientes. Então, nesse sentido do amor, é importantíssimo o perdão para encontrarmos a paz e a saúde. Quando nós não perdoamos, o que é muito comum, nós carregamos uma brasa, diz um ditado indiano. Carregamos uma brasa acesa na mão para jogar no inimigo. Mas enquanto nós carregamos a brasa acesa, ela está queimando a nossa mão. E o outro ditado oriental diz muito curiosamente, quando nós desejamos a vingança, nós tomamos um veneno para matar o inimigo. É óbvio que nós é que vamos morrer. Mas por que tomamos o veneno? Porque o ódio desequilibra-nos. A vingança que nós guardamos, o ciúme, coisa que raramente vamos encontrar quem tenha, naturalmente são perturbadores do nosso equilíbrio homeostático, da mente e do corpo. Dois grandes cientistas de Harvard, ambos físicos quânticos, os doutores David Bohm e Stewart Wolf, estudando os nossos neurônios, concluíram que toda vez quando nós amamos, eles são materialistas, são membros do grupo de física quântica de Harvard. Quando nós amamos, quando perdoamos, quando temos simpatias, nossos neurônios, 100 bilhões, produzem ondas com os neuropeptídeos, com as substâncias eletroquímicas, semelhantes ao fóton. O fóton é uma micropartícula que aglutina moléculas. Mas quando nós odiamos, quando temos ressentimento, temos paixões negativas, o mesmo cérebro, através dos seus neurônios, produz imediatamente ondas semelhantes ao elétron. E como o elétron desarticula, desagrega as moléculas, é claro que nós vamos ter distúrbios emocionais, as neurocomunicações, vamos ter toxinas, vamos ter problemas no relacionamento, vamos ter problemas no aparelho respiratório, no aparelho digestivo e outros mais graves de acordo com o grau do nosso sentimento de ódio, a ponto de fazermos cânceres, conforme o Dr. Bernie Siegel, da Universidade de Yale, em um livro fantástico, Medicina, Amor e Milagres. Vários pacientes seus levados ao câncer por divórcios litigiosos, por prejuízos econômicos, por certas funções que eles perderam, introjetaram e o organismo deu a resposta através da mitose celular, isto é, da divisão das células. Elas têm um equilíbrio de mais ou menos 28, 32 dias para dividir-se. E então a célula perde a memória. E ao acelerar a multiplicação faz o tumor, que pode ser uma neoplasia maligna ou uma tumoração benigna. Então a posição da mente é muito importante para a nossa saúde. Temos o dever de perdoar, mas sempre que falamos sobre o perdão, nós tropeçamos com uma colocação teológica. Perdoar não é concordar com o erro do outro. Alguém me calunia, eu reconheço que é uma calúnia. Perdoar é eu não devolver caluniando também. Alguém me trai. Eu não estou de acordo com a sua traição, mas eu não lhe devolvo esse gesto degenerativo do meu caráter. Eu o desculpo, porque o agressor é sempre infeliz. Aquele que a outra prejudica é um doente, é um sociopata. Ele tem distúrbio. Muita gente que nos persegue é por inveja. Eu tenho uma amiga, contei alguns, que é a pessoa mais feia que eu jamais conheci. Eu me tornei seu amigo por caridade, porque ninguém era seu amigo no trabalho.
Mas ela era tão feia, coitadinha, que era horrorosa. Mas era uma criatura humana. E eu me tornei seu amigo e descobri uma pessoa encantadora. E certo dia eu ouvi uma censura que me impressionou. Uma outra colega chegou-se até mim e perguntou: como é que você é amigo daquela criatura horrorosa? Eu disse: mas ela tem uma voz encantadora. Já notei. Aí estava a inveja. Então, seu sentimento de oposição não era porque ela era feia, é porque tinha uma voz que a bonitinha não tinha. A bonitinha era meio fanhosa. E não pode haver um desar maior para quem quer ser bela. Então nós deveremos perdoar. Mas quando falamos perdão, logo vem uma outra questão teológica. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu também não esqueço. O perdão é um ato psicológico. Não devolver a ofensa. Perdoar, portanto, está na emoção. Esquecer é fisiológico. A marca está no cérebro. E nós não podemos esquecer quando queremos. Nem tudo que queremos esquecer nós conseguimos. Nem tudo que queremos lembrar nós conseguimos. Então, o perdão não é o esquecimento. É dar ao outro o direito dele ser infeliz. E não descer ao seu nível, tornando-o pior. Então é o perdão. Mas esquecer o tempo. Porque o problema do nosso pensamento é que ficamos remordendo aquilo que foi feito. Imagine, me dizer tal coisa e eu respondi tal, mas na primeira oportunidade, e então nós ficamos avivando, revivendo o acontecimento negativo. Na hora que nós passamos a não recordar, ele vai diminuindo de intensidade, em uma linguagem grotesca. Vamos dizer que o cérebro recebe uma marca, uma moça que corresponde a determinado fato. Toda vez que o revivemos, a moça se aprofunda. À medida que abandonamos, ela vai desaparecendo e volta ao estado inicial. Então nós esquecemos. Ninguém chega à minha idade, que eu não vou dizer quanto é, já que Vitor não falou, sem que não haja experimentado vicissitudes, dificuldades, desafios. 87 anos não são uma idade muito juvenil, embora eu me ache bárbaro de juventude. E naturalmente eu percebi quanto é bom não valorizar o mal. Recentemente, eu estava caminhando em Salvador, porque Salvador é a cidade mais linda do mundo depois de Lisboa. As nossas águas são muito melhores do que as do Algarve, porque são quentes, a temperatura de 27 graus no inverno, à noite. O chique em Salvador é tomar banho de mar à noite. As praias iluminadas. O Algarve morre de inveja. Mas o que é que nós vamos fazer? Então, quando eu estou em Salvador, o que é bastante raro, uma vez por mês eu saio, porque eu resido na Mansão do Caminho. E então eu tenho uma vida muito atarefada, muito rica, graças a Deus. Mas uma vez por mês eu saio, vou ao barbeiro. O meu filho me leva, porque eu não sei dirigir. E tenho um filho especial, dedicado. Ele me leva. E no fim do ano passado, aconteceu-me algo sui generis. Por temperamento, eu sou calmo. E aqueles que não conhecem a Bahia têm uma inveja de nós terrível. Diz que o baiano é muito preguiçoso. Imagina, ficar numa rede bebendo água de coco e olhando as praias de Itapuã, isso não é preguiça, é sabedoria, é beleza. Deixa que os outros trabalhem e nos forneçam o alimento. Então eu estava andando calmamente quando alguém me segurou pelos ombros e me jogou no chão. E quando eu ia caindo, eu tive o bocejo e disse: meu Deus, queda mata velho. Não é que eu seja velho, os ossos é que envelheceram. E disse de mim para comigo: se quebrar um osso da bacia, adeus, é o começo do fim. Então coloquei o cotovelo, cuidado para não quebrar o braço direito da psicografia. Coloquei, me arranhei e me veio a primeira emoção. Logo depois do medo, que já foi ultrapassada, a ira. Porque as nossas glândulas suprarrenais derramam adrenalina. E nós ficamos pálidos, vem o suor álgido e a ira. A gente tem vontade de matar com todo o amor, estrangulando devagarzinho o outro. Então, naquele momento, eu esperei a segunda reação orgânica, que é o cortisol.
Logo o organismo derrama cortisol e aí vem aquele espaço de retroceder. Então, quando eu me recuperei, eu me voltei e estava lá o agressor, um homem de 50 e poucos anos, enfesado. Eu disse para ele assim, desculpe-me. Ele fez o quê? Está na sua frente. Eu prometo que nunca mais vou andar na frente de ninguém. Vou andar de lado. Ele disse assim, mas por quê? Eu disse, porque eu nunca posso saber que veio atrás de mim um cavalo e me atropela. Então, desculpe-me. Ele perdeu o jogo, porque estava feroz. E aí eu estendi o braço dele, ajude-me a levantar. Eu sou uma pessoa de certa idade. Eu acho isso muito bonito. Quantos anos você tem? Eu tenho uma certa idade. Cada um que adivinha o resto. Ele me puxou com força, com violência. Eu digo, nossa, vai arrancar meu braço. E então eu disse, eu saio hoje para matar ou morrer. Porque eu tenho muitos problemas. Eu disse, aí quem é que não tem problema, meu amigo? Só quem não tem problema é o esquizofrênico. Ele não tem problema, ele é problema para os outros. E aí quando eu falei assim, mas você está com tanta raiva, por que quer acabar com o mundo? É que hoje eu saio, ou eu morro ou eu mato. Eu disse, então seu santo não é bom. Apelei para a magia, seu santo não é bom. Porque pegou um pacifista. Eu sou pacifista, pacificador. E ele disse, eu conheço essa voz. Você não é o tal do Divaldo Franco. Eu vejo na televisão, no rádio. Você não é ele? Ele disse, não, senhor. O tal era o epíteto de um sambista brasileiro. O tal é Moreira da Silva, eu sou só Divaldo Franco. Ele disse, mas é Divaldo, aquele espírita? Eu digo, não, é ele mesmo, o espírita. Ai, seu Divaldo, foi Deus quem o colocou no meu caminho. E eu disse de mim para comigo, e foi Satanás que o colocou no meu. Porque cada coisa tem duas versões. Aí ele me pegou pelos ombros e disse, o senhor tem que me ajudar. Eu também sou espírita. Eu disse, notei. Porque sendo espírita, você só me deu um empurrão. Se não fosse, me dava uma punhalada. Não foi até gentil. Seu Divaldo, eu estou com problema. Eu disse, mas vamos deixar isso amanhã. Hoje, a partir das 18 horas, eu estarei atendendo. Eu atendo 5 noites. Das 18 até a madrugada, não tem hora final. Ah, mas o meu caso é de urgência, sai hoje para matar ou morrer, você tem que me atender hoje. Eu digo, hoje é tarde. Não, agora. E aí diz assim, mas olha, as pessoas estão olhando. Eu sou relativamente conhecido. Meu filho estava estarrecido. Pessoas pararam, mas Divaldo, eu digo, está tudo sob controle. E então fez-se uma roda e ficamos os dois galos de briga no meio, sem briga. Ele então me disse, seu Divaldo, estou com um problema. Eu digo, meu Deus, então aconteceu algo especial. Eu vi que ele estava assessorado por espíritos terríveis, espíritos obsessores, que iam utilizá-lo para destruir-lhe a vida, provocar alguém, prejudicar, enfim, era um obsidiado. Estava num processo quase de possessão. Quando eu me concentrei, que eu olhei, eu vi além da carne. E um desses espíritos disse, não lhe diga nada. Então pôs a mão no ombro dele e disse, pois não, posso atendê-lo aqui. Aqui na rua, seu Divaldo, aqui na rua. E disse de mim para comigo, meu Deus, na velhice virei testemunha de Jeová. Porque aqui no meio da rua vou atender o cliente. Mas a vida é mais importante do que a aparência. E ele começou a chorar, a me narrar o seu drama. Eu abracei-o. Eu sou bem mais velho do que ele, não ficava mal. Então eu pensei, o que fazer? Eu tenho que lhe aplicar um passe. Mas aplicar um passe numa avenida. Acho para lá e para cá. Oi, Divaldo, oi. Nada como a ternura. Nenhum sentimento. Seu Divaldo, se eu me perdoe, digo de jeito nenhum. Porque para lhe perdoar, pressuporia que eu ia ter uma mágoa. Eu não tenho. Nós nos tropeçamos. Como eu sou mais frágil, eu caí. Nada demais. Então ele estava suarento, eu passei a mão no chakra cerebral, na região psíquica das construções mentais. Depois eu pus a mão no chakra coronário, que Freud chamava a superconsciência, das energias fluídicas. Eu digo, pode ficar tranquilo. E digo, meu Deus, disse aos espíritos, se os senhores me colocaram diante deste homem para ajudá-lo, agora essa parte é dos senhores.
Vi chegar a benfeitora Joana de Ângeles e naturalmente deslindá-lo daquela entidade mais perversa. Ele titubeou um pouco e me disse, ai, seu Divaldo, estou sentindo um ar refrigerado. Eu digo, é a brisa. São os fluidos da brisa. Chorou muito no meu ombro. E então me disse, e agora o que é que eu faço? Eu disse, vá para casa. O lar é um santuário. Já que você é espírita, abra o Evangelho. Leia-o. Introjete-o. E não pense em matar ou morrer, porque não resolve. Nós mudamos somente do campo vibratório. Mas o senhor entendeu a gravidade do meu caso, o câncer generalizado que eu estou? Eu digo, entendi. Então não há nenhuma pressa, vai morrer de qualquer jeito. Portanto, fique tranquilo, morra com dignidade. Morra em paz. E então abracei-o, pedi a meu filho, levamos à sua casa. E deixei-o deitado em paz. Daí, para nós termos saúde emocional, é necessário ter paz interior e ter amor. O nosso primeiro impulso é natural, é uma reação orgânica, é o nosso instinto de defesa. Daí a busca do amor e da paz e da saúde, deve ser basilar em nossa vida, realizando como propõe a moderna psicologia e a doutora Elizabeth Lucas, uma questão fundamental. Pense, se não tem uma crença religiosa, não faz mal. O importante não é crer, é saber. Porque quem crê hoje deixa de crer amanhã. Quem não crê hoje passa a crer amanhã. Mas quem sabe, esse está informado. Se ele olha um outdoor e diz, eu não vou ler, já leu. Então o importante é saber como conduzir a nossa vida. Não deixar que os maus nos façam mal. Não aceitar o presente dos maus. Cada um dá o presente que lhe é familiar. Há aquele que dá o sorriso, o outro dá a carantonha. Há o que dá um aperto de mão e há o que dá o soco. Há o que dá um pensamento elevado e é aquele que vibra negativamente. Não aceitemos. Toda vez que alguém nos dá um presente, aceitamos se queremos. Então, se alguém nos calunia, não vamos ficar com a ideia de que fomos caluniados. Nós e eles sabemos que é mentira. Mas temos este refrão. E a sociedade não nos dá coisa nenhuma, só censura. Não nos importemos. Porque a sociedade fará de acordo com a nossa conduta. E quem nos julga hoje mal, amanhã nos julgará de maneira diferente. Porque verá a nossa reação. Daí o encontro com a saúde e a paz deve começar em coisas mínimas emocionais. O amor aos animais, aos vegetais, às criaturas, para depois e só então amar a Deus. A nossa proposta desta noite no tema é exatamente uma proposta de saúde integral. Termos harmonia fisiológica, equilíbrio psicológico, harmonia mental, saúde orgânica, mas sobretudo paz interior. Se assim procedermos, estaremos dentro dos padrões que Jesus Cristo estabeleceu para a felicidade que o Espiritismo veio demonstrar ao trazer o Consolador que ele havia prometido, provando que ninguém morre, que a vida continua, e ela continua de acordo com o nosso padrão. A morte não transforma demônio em anjo, nem criatura em santo. Cada um desperta além da morte como no pós-operatório, com os valores éticos que lhe tipificam o caráter. Que a nossa existência atual seja trabalhada em ações de benevolência, de sentimento nobre, de amor, de compaixão. Numa mensagem ditada por Nilson, o nosso amigo que alguns aqui conheceram no corpo, ele diz que nunca nos arrependemos pelo bem que fizemos, mas que lamentemos o bem que deixamos de fazer. Quando ele editou essa primeira mensagem, eu estava triste, evocando-lhe a companhia de 68 anos de amizade, de fidelidade, de trabalho. Graças a ele eu podia viajar, porque ele tomava conta da instituição. Era um homem gentil, com uma grande capacidade de ação, muito humilde, bastante silencioso, somente falava quando era consultado. Era
o amigo que ficava sempre atrás. A mim me impressionava a sua forma de ser. Porque mesmo no dia a dia, nos aeroportos, eu tinha que estar olhando para trás. Nilson, venha para aqui. Não, não. Então eu me lembrava muito de João Batista, que havia elegido, é necessário que eu diminua para que ele cresça, Jesus Cristo. Então ele fazia isso, ele apagava-se. Jamais demonstrou qualquer ciúme. Enfrentávamos, às vezes, pessoas muito grosseiras, que vinham conversar comigo efusivamente, eles estavam ao lado, nem o saudavam. E então, para diminuir o impacto, olha, esse aqui é Nilson, nosso amigo. Olá. E deixavam sem importância. Outros ficariam ressentidos, que é natural. Mas então ele volta do além e me aparece sorrindo e me diz, Di, que é meu nome de família, não quero vê-lo triste, nem depressivo. Isso não faz parte da sua natureza. Você nunca foi triste, e muito menos depressivo. Estamos vivos e continuaremos a jornada. Continuarei aqui velando e você aí agindo. Então podemos descrever essa emoção. Um ser querido voltar do além com as suas características. O Espiritismo deu-nos esta extraordinária dádiva, a certeza inabalável. Então a morte, ao apresentar-se, nada mais é do que um veículo que nos leva a outra dimensão. E tudo continua conforme o nosso programa. Então, para que tenhamos dias bons, de paz, para que vivamos uma existência harmônica, elejamos o amor e a semelhança da jovem enfermeira armena, nunca desçamos à condição inferior do inimigo. Nunca sejamos inimigos de ninguém. Não é importante se nós temos inimigos. Importante é não ser inimigo de ninguém. Porque então temos paz. Diante da conjuntura atual, considerando-se os desafios destes dias tumultuosos, conforme Pierre Van Passen, que nós introjetemos no íntimo a dúlcida ternura de Jesus, se não quisermos considerá-lo como símbolo de uma doutrina religiosa, de um psicoterapeuta, de um revolucionário, de um filósofo. Quem jamais se atreveu a falar tão belamente como o Sermão da Montanha? A mais notável construção de pensamento filosófico. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pobres em espírito, os humildes, aqueles que têm sede da verdade, fome das lições de Deus. Bem-aventurados. Ele então vai contra a tradição, que era o ódio, e apresenta a solução, que é o amor. Nestes dias tumultuosos, todos estamos chamados a desafio. Todos temos inimigos. Pessoas que não gostam de nós por esta ou por aquela razão. Mas que nós respondemos com um sorriso, uma palavra amiga, um gesto, que é tão pobre que não pode fazer uma oração por outrem. Que é tão destituído de valores que não pode dizer, eu vou deixar isto passar. Não me vou perturbar. Não vale a pena. Então que nos enriqueçamos de paz, para que um dia, depois desta dolorosa transição, em que os valores éticos desceram a zero, a inteligência atingiu as culminâncias, mas a ética moral está abastardada, graças à corrupção dos costumes e o desvalor a que as criaturas se entregaram. E então nós possamos dizer, meu Deus, eu gostaria de ser um sendal de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez eu te digo desta vez, se eu não puder ser uma coletânea de astros, que pelo menos eu seja um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser como a chuva generosa, que tombando sobre a terra formosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu gostaria de ser um copo com água fria, para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra,
mas da pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, que me seja permitido ser uma rosa na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser um trigal para de pão matar a fome da humanidade. Mas como isto é difícil na realidade, eu gostaria de ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão e atenda às necessidades do mundo, diminuindo a fome e a solidão. Eu desejaria ser uma escada para levar o herói às culminâncias, à altura. Mas na minha pobreza e amargura, se não puder ser, deixa-me tornar meu primeiro degrau para ajudá-lo na ascensão. Eu queria ser um pomar de frutos maduros para saciar a fome do mundo. Ou pelo menos uma árvore. Ou pior, ficar à sombra de uma árvore gigantesca, para quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe diga de mansinho: olá, amigo. E se ele perguntar: aonde vais? Eu lhe direi: dá-me tua mão, irei contigo, sou teu irmão, e lado a lado eu possa com ele seguir cantando: Senhor. Eu desejaria ser poeta, esteta, artista, cantor, musicista, orador, para embelezar a vida e narrar as belezas do teu evangelho. Porém me faltam o estro, a magia, a beleza, a harmonia. E porque nada sou, apenas digo: obrigado, Senhor. Obrigado porque nasci. Obrigado porque creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, senhores. Resta-nos agradecer a vossa presença e nesta atitude de gratidão passamos a nossa prece, simplesmente levando o nosso pensamento para Jesus e pedindo-lhe, dando-lhe graças por todas as bênçãos que recebemos, logicamente, pedindo que nos acompanhe em paz aos nossos lares, nos ajude a encontrar os ensinamentos que tivemos a oportunidade de ouvir, as lições que eles encerram, para que possam contribuir de alguma maneira para a nossa transformação, para a nossa mudança, para que possamos, a exemplo daquilo que nos foi contado, modificarmos também as nossas atitudes, olharmos para o nosso próximo de uma maneira diferente e aprendermos a amar, seguindo o exemplo que Jesus nos deixou, seguindo os exemplos, os ensinamentos que nos chegam. Muita paz para todos e que tenham um bom regresso, que possamos recordar estes ensinamentos, possamos modificar-nos. Obrigado a todos.